E olha, neste ano de 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Criada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação representa um marco na proteção dos direitos das mulheres no Brasil e trouxe, claro, importantes mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização dos agressores. Mas 2 décadas depois, quais foram os principais avanços, proporcionados pela lei? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito das mulheres, doutora Carolina Barreto. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à FM Dom Bosco, ao Informativo Dom Bosco. Bom dia, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui na Dom Bosco. Muito obrigada. Lembrando que essa entrevista estamos ao vivo, pelo youtube.com/Dom Bosco News. Se você estiver acompanhando a gente pelo rádio, já acesse o YouTube para você também assistir. Doutora Carolina, para começar, a lei completa os 20 anos, qual a importância dessa legislação para a proteção das mulheres e também para o enfrentamento da violência doméstica? Foi um avanço, foi um grande avanço, As mulheres não tinham esse tipo de proteção, era mais subjetivo, era uma coisa que eu não poderia me vincular a uma norma. E com a lei, realmente, nós hoje temos muitos mecanismos, muitas ferramentas de proteção à mulher expressas, que já pode ser exigida ali no ato ilícito, na prática da agressão e, o mais importante, se ampliou o conceito de agressão, que antes a agressão física era a única agressão que existia e hoje já não é mais. Uhum. E ao longo dessas 2 décadas, os principais avanços que a gente poderia pontuar, principalmente para essas mulheres que estão em condição de violência doméstica? A própria criação de delegacias especializadas, É muito importante ter esse acolhimento numa delegacia especializada. E os aparatos que tem hoje, como, por exemplo, atendimentos psicológicos, locais voltados exclusivamente para mulheres, o Disque 180, que é voltado para o atendimento da mulher. Então, é um aparato que a gente pode dizer que hoje atende à expectativa da Lei Maria da Penha e da sociedade. Certo. Doutora Carolina, essa lei estabelece mecanismos de prevenção, mas também medidas protetivas, para as vítimas. Então, na prática, como que funcionam essas medidas, Em que situação específica a mulher pode estar solicitando uma medida protetiva? A medida protetiva, ela tem que estar em situação de agressão física, psicológica, sexual, patrimonial, e ela pode requerer essa medida numa delegacia da mulher, uma medida administrativa, embora concedida pelo juizado, e ela cria formas de distanciamento, de proteção da mulher em situação de agressão, porque ela traz um ponto que é salutar, que é o distanciamento do agressor, O agressor não pode se aproximar. E vem sido ampliado, como, por exemplo, a possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica, que já traz uma proteção maior que realmente é necessária. Tá. E muitas mulheres ainda têm dúvidas de fato sobre o que é considerado violência. A senhora citou aí alguns, patrimonial, sexual. Tem outros tipos de violência que de repente muitas mulheres talvez nem encarem como violência, mas é um ato de violência contra a mulher? A lei traz vários tipos de violência, São 5 tipos de violência que podem caracterizar a agressão contra a mulher. Mas aqui eu gosto sempre de falar que a mais interessante que não se vê é a patrimonial. Verdade. Às vezes, o simples fato do agressor estar omitindo patrimônio, criando patrimônio sem a esposa saber, ou até mesmo tirando dela aquilo que ela tem, como o próprio salário, que é muito comum as mulheres entregarem o salário para homem. É uma violência e que é amparada pela proteção da lei. Nossa, que eu não sabia. Tô aprendendo agora. Então quer dizer que se o homem, ele declara o patrimônio e, não conta para a esposa que ele tem aquele patrimônio, isso pode ser considerado? Isso é um tipo de violência, dentro de todo o contexto que tem que ser analisado. Eu estou te falando de um ponto de vista muito pontual, Tá. Às vezes ele não caracteriza, mas na maioria eu posso utilizar, a depender da situação de vulnerabilidade que a mulher está vivendo, está vivenciando. Não é só a agressão física que gera uma medida protetiva, que é considerada agressão contra a mulher, que é um conceito social amplo, A agressão física, eu bati, eu sou um agressor. Não, a emocional também, por exemplo, psicológica, Tem muito homem que coloca a mulher numa situação degradante pelaquela violência psicológica que se faz. Ele degrada, ele reduz, ele traz chantagem emocional, prejuízos à mulher, de modo que ela não consegue sair de dentro daquela caixa de violência, Certo. E outra coisa também, como você falou, nem toda violência deixa marca física, E eu acredito que essa violência psicológica, ela tá muito em alta. Mas assim, pela sua experiência,
quais são os tipos mais comuns que chegam até você quando de repente recebe alguns casos desse tipo, mas qual que é a mais comum? A psicológica, porque eu uma vez fui super criticada porque eu falei, nossa, a violência física, ela deixa marcas no corpo e que com o tempo a pessoa cuida, trata, supera, e eu vejo que há uma superação da violência física de forma mais sólida do que a psicológica, a emocional, porque quando você mexe com o psicológico de uma mulher, a mulher ela tem muitos enfrentamentos, ela é muito importante para a sociedade, porque não menosprezando o homem, jamais, o homem é uma figura extremamente relevante dentro da família, mas a mulher conduz os filhos, conduz a casa, hoje em dia ela tem que trabalhar, tem que estar linda, tem que estar bem, tem que se medicar, as vitaminas tem que estar ótima, então é uma sobrecarga muito grande no conceito tradicional familiar hoje existente sobre a mulher. Então a agressão psicológica, ela deixa marcas muitas vezes incuráveis, e para mim ela hoje pesa muito dentro do conceito de agressão do ponto de vista da Lei Maria da Penha. E doutora, um dos grandes desafios é fazer claro com que essa mulher possa romper o ciclo de violência, né? Por que esse processo de repente é tão difícil da mulher tomar dar o primeiro passo, né? A primeira atitude, buscar essa ajuda? Por que ainda é tão difícil, mesmo com tanta divulgação, com tanta informação que a gente tem hoje? Rede de apoio. As pessoas têm que parar de ter medo de colocar em prática aquele amparo à mulher que está sob agressão, seja qual for. Quando se tem uma rede de amparo, que ela deve começar dentro da própria casa, com seus familiares, e ela deve ser estendida aos amigos, aos vizinhos. Eu tenho casos no escritório que a mulher tinha uma vizinha que sabia tudo que ela estava vivendo e a única coisa que a vizinha falava era calma, vai passar. E não, ela tem que dizer, olha, procure um psicólogo, procure a delegacia da mulher, procure a justiça, procure um advogado e coloque a sua vida no local que ela tem que estar. Mas a rede de apoio, o amparo familiar é algo que não vamos encontrar na lei, mas que é necessário para que isso possa melhorar. E quando a gente fala na situação, quando tem os filhos, né? Porque a gente pode pensar assim, muitos pais podem se aproveitar dos filhos para praticar indiretamente ou diretamente uma violência contra a mulher. Nesse sentido, quando o agressor ele utiliza os próprios filhos para continuar controlando ou ameaçando a vítima, o que a mulher pode fazer nesses casos? Ela pode pedir a medida protetiva, é a chamada violência vicária, né? Ela pode pedir a medida protetiva, dentro da medida protetiva, de uma forma emergencial, ela pode garantir já a pensão de alimentos, requerer o afastamento e, obviamente, procurar um advogado para poder garantir aquela partilha de bens, a própria pensão adequada e lutar, né? Porque a mulher, ela luta diariamente para poder sair de diversos quadros de violência doméstica. Muito difícil mesmo. Doutora, e a postura da família? A senhora falou muito da questão da rede de apoio. Mas, às vezes, a própria rede de apoio, como a senhora falou, não ajuda, né? Como fala o caso da vizinha. Sabe de tudo, mas não fez nada para ajudar. E, muitas vezes, dentro de casa também, uma sogra, uma mãe vê uma situação, não de uma agressão física, mas muitas vezes de uma agressão psicológica, e diz assim, isso foi só no momento que ele estava de cabeça quente, por isso que ele falou, por isso que ele agiu com você dessa forma. Então, assim, de que forma que a gente pode conscientizar cada vez mais a rede de apoio para que, no primeiro momento, quando perceber que algo não é normal, que possa chegar junto e ajudar essa mulher? Você fala uma coisa muito interessante, que é, já temos a norma tão divulgada. A norma, de fato, ela é divulgada, mas a conscientização, que você também usou uma palavra muito interessante, a conscientização da amplitude dessa norma, ela não tem ainda uma campanha, uma valorização social adequada. Compreender a figura da família, a figura de um amigo, a figura de um parente dentro desse processo de agressão, de violência psicológica, é o que ainda falta. Porque você está, às vezes, dentro de um problema psicológico, você não tem consciência do quanto você é importante para ajudar aquele caso. Você está vendo, às vezes, uma agressão e você não tem a consciência de que você pode tomar uma atitude. E só para deixar, assim, bem claro, quando eu falo sobre a questão da família atuar, de um terceiro atuar, um amigo, eu não estou dizendo que você está sofrendo uma violência, você tem que se separar, a família tem que se acabar. Não, eu acho que a violência, ela não deve existir, a família tem que colaborar, mas o conceito de família, ele deve ser valorizado para que ele possa ser trabalhado e aperfeiçoado. E não sempre se colocar um ponto final e sempre se chegar ao extremismo. A família é muito importante para ter essa sensibilidade.
Tá. Doutora Carolina, muitas ouvintes estão acompanhando, inclusive o nosso público maior são as mulheres aqui na FM Dom Bosco. E assim, acredito que muitas estão escutando a gente nesse momento e não sofreram nenhuma agressão física, mas já perceberam alguns comportamentos de controle, de ameaças ou humilhações. Enfim, nesse sentido, elas já podem buscar ajuda e, se sim, como buscar essa ajuda? A agressão, em todos os conceitos da norma, ela tem que ser efetiva. Em primeiro lugar, eu digo, não chegou a configurar a agressão, mas ela está sentindo que aquilo pode acontecer, é diálogo. Vamos dialogar como família, como casal, para saber como conduzir aquela situação. Agora, se concretizar qualquer tipo de agressão, aí realmente ela tem que procurar a delegacia da mulher, pedir o afastamento daquele cônjuge, esconde, seja lá o que for naquele momento, para poder prevenir, né? Porque eu já vi muitas surpresas negativas em relação a mulheres que achavam que nada acontece, eu não vou perder meu patrimônio, ele não vai me agredir, eu vou sair muito bem psicologicamente, saem destruídas, porque deram tempo a um tempo que não existia mais. Então, e a delegacia da mulher? A delegacia da mulher hoje tem um amparo muito grande, né? As policiais são muito bem preparadas. A gente tem uma estrutura boa de amparo. Então, o conselho identificou que passou dos limites da razoabilidade, procura a delegacia da mulher. Ai, doutora, como que a lei é aplicada nesse momento? Ela já vai na delegacia, ela já faz ali a denúncia, né? A lei automaticamente já é aplicada, o agressor é burocrático, o prazo para ele até ficar com dele ter a tornozeleira eletrônica. A palavra da mulher, ela tem uma especial relevância. Quando ela fala, as provas acabam que é de fato a palavra dela. Obviamente que ela pode ser submetida a outros processos penais se ela mentir, se ela fizer uma denúncia falsa. Então, hoje acontecendo isso, se procurar a delegacia da mulher, o procedimento padrão é requerer a medida protetiva, o procedimento nuclear é o distanciamento, embora outras medidas possam ser e serão concedidas, e ela fica realmente, de fato, protegida nesse momento. Não é burocrático, é rápido, eu posso dizer acolhedor, é prático. E ele é eficaz, ele é muito eficaz. Tá. Doutora Carolina, e quando a gente tem aquele caso de um agressor que é reincidente, né? A mulher já denunciou e acaba reincidindo, o homem já é denunciado, já é processado, até mesmo condenado, ele pode voltar a ameaçar essa mulher. Então, assim, o que é preciso mudar, né? Impedir que esse histórico de violência permaneça, né? Volte a acontecer novamente com essa mulher. A prevenção e a correção, eles têm que andar junto. Então, um rapaz desse, uma pessoa, um agressor, né? Eu posso até chamar logo de agressor. Sim. Ele vai acabar usando a tornozeleira, ele vai acabar indo para núcleos sociais e vai acabar se submetendo a um tratamento obrigatoriamente. Porque uma pessoa que agride a esposa, ela tem que fazer um tratamento que são as penalidades da lei. Sim, sim. Então, ele vai acabar realmente tendo um histórico muito negativo e vai sofrer sanções, porque a continuidade, eu até digo delitiva, porque ela acaba entrando no campo da lesão corporal, da ameaça, ela vai ter punição do Estado. Doutora, a gente já está chegando aqui ao final da entrevista, queria que a gente encerrasse com suas considerações finais, né, sobre essa temática. E que mensagem que a gente poderia deixar para as nossas ouvintes que de repente estão acompanhando a gente nesse momento, ou estão passando por isso, ou de repente conhecem alguém ali do seu ciclo, do seu meio, que está passando por um tipo de violência, como que elas podem ajudar? Como que elas podem evitar para que não chegue a um feminicídio? Todo ser humano, ele tem o direito e dever de ser feliz. Quando algo desconforta uma mulher que já luta tanto, que já se insere na sociedade de uma forma tão pesada, eu posso dizer, com tantas responsabilidades, alguma mudança tem que acontecer. E a conscientização, ela parte primeiro da mulher. Sim. Ela tem que ter o mínimo de consciência, porque ela com consciência, ela com amparo ou sem amparo, ela já vai conseguir dar o primeiro passo. Então é necessário compreender que uma relação que ela te causa dor, te causa sofrimento, te causa perdas, ela não é saudável. E nós não merecemos se inserir dentro de um instituto familiar com tantas lesões emocionais e às vezes até física mesmo. Então a mensagem que eu deixo hoje é que a mulher, ela merece ser feliz, ela merece estar num local que ela se sinta bem,
que ela saiba que ela escolheu aquilo ali, não vai ser perfeito, porque não existe família perfeita. A família perfeita, provavelmente, ela é a mais imperfeita que tem. Com certeza. Porque não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Mas um casamento que lhe causa dor, uma relação que lhe causa dor, ela não é saudável. E a gente deve procurar sempre se fortalecer. A sociedade deve compreender o papel da mulher e fazer um ciclo positivo melhor em torno de tudo isso. Conversamos com a doutora Carolina Barreto, advogada especialista em direito das mulheres. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, obrigada a todos.